A gente vai falar, né, mais precisamente do processo de fresamento, né? A gente vai entender um pouco mais a dinâmica, né, desse processo que varia ali em relação ao torneamento, né, e aos demais processos que a gente viu. Então, o fresamento, ele é um processo de fabricação utilizado, né, para a gente obter diversos formatos de superfície, né? Então, a gente pode obter ali superfícies com planos, né, paralelos ao eixo árvore da nossa máquina ferramenta, né, da nossa fresa, superfícies perpendiculares a esse eixo de rotação. E a gente pode combinar esses dois tipos de superfície, né, para formar ali, para fazer superfícies com as diversas, né, os diversos formatos eh, que a gente tem. Então, peças realmente que têm um formato ali diferenciado, um formato mais ondulado, a gente consegue realizar através do processo, né, de fresamento. Então, o fresamento, né, ele é um processo que utiliza como ferramenta, né, como ferramenta de corte, as nossas fresas, certo? Que é uma ferramenta que tem ali várias facas de corte, né? Então, é uma ferramenta multicortante que realiza realmente os desbaste e o acabamento da nossa peça. Então, a fresa, ela realiza, né, o movimento de corte e o movimento de avanço também. E esses dois movimentos associados, a gente tem, né, o formato desejado da nossa superfície. E aí a gente tem, né, os diversos tipos de fresagem, né, dependendo ali da relação entre o eixo árvore da ferramenta, né, o eixo que realmente vai girar e a mesa da nossa ferramenta. A gente pode ter fresamentos frontais, né, cilíndricos ali tangenciais, certo? Fresamentos frontais e assim sucessivamente, né? Então eu posso ter um fresamento tangencial, fresamento frontal, né? Isso de acordo com a relação entre a peça, né? E a nossa máquina aqui, que é a nossa fresa, certo? A gente pode ter, né, abertura de rasgos aqui através do fresamento tangencial, do superfio, e a gente tem os fresamentos cilíndricos também, né, onde eu obtenho superfícies cilíndricas também. A principal diferença lá do torneamento, né, é que no torneamento eu tenho obtenho peças cilíndricas, aqui, né, no fresamento eu já consigo obter peças prismáticas, né, com formato prismáticos, certo? E quais que são as operações básicas que a gente tem dentro do processo de fresamento? Então, as fresadoras, que são aquele conjunto mecânico, né, responsável por esse processo de fresamento, são chamadas de fresadoras, e eles executam diversos tipos de operação dependendo ali da sua configuração, dos acessórios e das ferramentas. Então, a gente pode obter superfícies planas, né? Então, aqui a gente tem o indicativo de superfícies que podem ser obtidas, né? Superfícies planas, superfícies curvas, né, onde eu tenho aqui formatos convexos e formatos côncavos dessas superfícies, e superfícies irregulares, né? Então eu tenho essa possibilidade de diversos tipos de superfícies. Eu posso fazer canais, né, canais regulares, canais em formato T aqui, e esses canais que são chamados aqui de rabos de andorinha, né? Ele é muito utilizado para fazer guias, né? Então, quando a gente tem ali elementos de máquina do tipo guia, né? A gente utiliza muito essas guias nesse formato aqui, rabo de andorinha. A gente consegue fazer eixos, né? Eixos com seção retangular, com seção pentagonal, hexagonal, com diversos tipos de formato, certo? A gente pode fazer furos e diversas cavidades, né? Então, é, o processo de fresamento, ele permite a gente obter furos também, né? Com seções aqui circulares ou com seções realmente
cavidades aqui, né? Cavidades circulares, cavidades retangulares, rasgos de chaveta, a gente consegue fazer com o processo de fresamento, diversas engrenagens, né? Então, engrenagens com diversos tipos, né, de formatos ali, engrenagens cônicas, engrenagens retas, a gente pode fazer também, né, cremalheiras. Então, o fresamento, né, ele permite essa alta gama de superfícies, né, combinando os movimentos de corte e os movimentos de avanço da nossa ferramenta, certo? Então, as fresas, né, falando um pouco mais aqui da ferramenta que executa os movimentos de corte, elas são providas de múltiplos, né, superfícies cortantes ali, de múltiplas facas que são dispostos, né, de forma simétrica em relação a um eixo, né, removendo o material durante o processo de forma intermitente. Então, essa característica das fresas, ela realmente garante, né, para essa ferramenta um menor desgaste, certo? Porque enquanto os dentes que estão não estão realizando o corte, né? Quando eles não estão realizando realmente a remoção daquele material, eles estão num processo de resfriamento, certo? Então, enquanto uns dentes estão cortando o material, os outros dentes estão ali resfriando, né? A sua temperatura, isso permitindo que ele não atinja temperaturas acima ali do recozimento desse material, mantendo a sua dureza, né? E aumentando a vida útil dessas ferramentas, certo? Então, a gente tem, né, em muitos casos, a utilização de fresas com diversos gumes de corte, e eu tenho processos em que eu utilizo, né, apenas um gume de corte. E isso varia de acordo com a função da nossa ferramenta e com o material, né, com a função do nosso objeto, do que está sendo usinado, e de acordo com o material de que daquela peça é feita. Então, as fresas elas podem, né, ser classificadas de diversas maneiras. Elas podem ser classificadas de acordo com a sua forma, de acordo, né, com com a angulação ali dos gumes de corte, certo? Então a gente vai ver, né, algumas fresas aqui classificadas de acordo com a sua forma, né, que podem ser cilíndricas, né, podem ser fresas cônicas e ainda, né, fresas de forma. Então, as ferramentas mais estreitas, né, as fresas mais estreitas, elas também são chamadas de fresas de disco, enquanto as ferramentas que possuem a sua haste própria são denominadas fresas de hastes de topo, certo? Então, a gente tem aqui, né, realmente diversas fresas cilíndricas, né, de acordo com a sua largura aqui, né, então a gente tem, né, esses diversos tipos de ferramentas de fresa. Então, e outra forma que a gente consegue classificar a fresa, né, como eu disse anteriormente, é de acordo com o seu ângulo de cunha, né, que é o seu ângulo de corte aqui, certo? Então, se vocês olharem aqui, né, no formato da nossa ferramenta, a gente tem três tipos de ângulo diferente, né? Sendo esse ângulo beta aqui o ângulo de corte, né, o ângulo de cunha. Quanto maior for esse ângulo, menos resistente a fresa é, né? Então, quanto maior essa angulação, menos resistente a fresa será. E aí a gente classifica essas fresas, né, em três tipos: as fresas do tipo W, fresas do tipo N e fresas do tipo H. As fresas, né, do tipo N aquelas fresas que possuem um menor ângulo de cunha, certo? E ela é recomendada para quando a gente vai usinar materiais não ferrosos, de baixa dureza, como alumínio, bronze, plásticos, certo? E a gente tem, né, as fresas do tipo N, que são fresas um pouco mais resistentes do que a do tipo beta, em que elas têm um maior, né, ângulo de cunha. Então, ela é recomendada para materiais com dureza de até 700 newtons por milímetro quadrado, né, de resistência à tração.
E as fresas do tipo H já são aquelas indicadas, né, para materiais acima desse valor de resistência à tração, né, acima de 700 newtons por milímetro quadrado, porque elas têm realmente um ângulo de cunha ali maior, certo? E quanto maior o nosso ângulo de cunha, maior será o número de dentes que a minha fresa tem, né? Então, se vocês verem aqui, realmente a nossa fresa do tipo H, né? Ela tem maior número de dentes cortantes aqui. Isso por quê? Porque quando a gente vai utilizar elas para fazer o fresamento de um material muito duro, em cada movimento, né, desse dente, eu consigo remover menos material, ou seja, menor volume de material vai ser cortado por dente dessa fresa. Então, quanto menos material eu retiro por dente, menos cavaco vai ser produzido por dente e menos espaço, né, para esse cavaco sair, eu vou precisar ter. Então, realmente, eu consigo ter uma maior quantidade de dentes justamente por essa característica, certo? E a gente tem, né, os métodos de fresagem que são ali referentes aos tipos de movimento entre a nossa peça e a nossa ferramenta, né? Então, esse movimento relativo entre a peça e a ferramenta, ele vai dar, né, os métodos de fresamento. A gente pode ter fresamentos concordantes, certo? Em que o sentido de rotação, né, da nossa fresa é o mesmo sentido de avanço da nossa peça. Então, o corte, ele vai iniciando com a espessura máxima aqui do cavaco, certo? E a força aqui de corte vai tender a apertar essa peça contra a mesa, fazendo com que essa espessura de corte aqui, né, ela vai diminuindo, certo? E ela é a forma, desculpa, ele é a forma menos indicada de fresamento, principalmente para quando eu tenho, né, as nossas máquinas, as fresadoras, eh, com o movimento ali da nossa mesa através de parafuso, né, e através de parafuso e porca. Por quê? Porque ao longo do desgaste, né, daquele movimento da nossa mesa, pode gerar um desgaste, né, entre os dentes do parafuso que move a mesa, e com esse avanço no movimento concordante, ele pode, né, esse desgaste pode passar, né, para o movimento da peça, gerando peças com superfície irregulares e até quebrar, né, essas nossas ferramentas de corte, certo? Então, a maioria das fresadoras trabalha com o avanço da mesa baseada em porca-parafuso, né? Como eu acabei de dizer, que com o tempo e desgaste ele apresenta uma folga, certo? No movimento concordante, essa folga ela é empurrada pelo esforço de corte. Dessa forma, a mesa pode executar movimentos irregulares, né? Que poderão prejudicar o acabamento da peça e até quebrar os dentes ali da nossa fresa, certo? Além do nosso fresamento concordante, a gente tem o fresamento discordante, certo? Em que agora o sentido de avanço da nossa peça é contrário, né, ao sentido de rotação da nossa fresa. Isso faz com que o corte do cavaco se inicie na espessura mínima, né? E ele vai aumentando ali ao longo do comprimento do corte, certo? Então começa aqui, né, com o comprimento mínimo. Então ele começa aqui com o nosso comprimento mínimo e ele vai aumentando aqui ao longo do movimento. Então a força de corte aqui, ele tende a levantar essa peça da mesa. Se a peça for longa e ela estiver presa, né, nas extremidades, esse movimento aqui de tentar, né, levantar a peça da mesa pode gerar vibrações, indesejadas durante o processo. Então, esse tipo de fresamento costuma desgastar um pouco mais a ferramenta. Então, como o corte ele se inicia com pouca espessura,
né? O início do corte ele é mais difícil, certo? Então, se vocês lembrarem lá da definição do conceito de pressão, né? Se eu tenho uma força, certo? Então, se eu tenho uma força sendo executada na ponta da nossa ferramenta de corte aqui, em um pequeno ponto, né? Ou seja, com uma espessura mínima, eu vou ter nesse ponto uma alta pressão, certo? Que realmente eu tenho uma área, né? Uma força distribuída em uma pequena área. E isso gera, né? Realmente um desgaste da nossa ferramenta ali, principalmente na parte de corte, né? Então ela vai cegar essa ferramenta nossa um pouco mais rápido. Então o gume de corte ele começa a encruar o material a ser cortado, certo? Justamente ali, né, pelo aquecimento gerado no nosso movimento de corte, até que seja superada, né, as deformações plásticas aqui do material, fazendo com que o desgaste seja um pouco mais elevado. Então, nesse método de fresamento, não há uma influência ali da folga da porca parafuso da nossa mesa, fazendo com que o movimento da mesa ela seja um pouco mais uniforme, gerando um acabamento superficial da nossa peça melhor, certo? Então, por mais que no nosso movimento discordante eu tenha um desgaste da ferramenta um pouco mais acentuado, né? Eu tenho um acabamento superficial melhor, justamente porque essa folga, né, entre a porca, o parafuso da nossa mesa acaba não passando ali para o movimento da nossa fresa, né? Gerando um acabamento superficial melhor. E aí a gente pode ter, né, realmente o efeito combinado desses dois tipos de movimento. Então, quando a fresa tem o seu eixo dentro do campo de corte, né? Então, principalmente quando eu estou abrindo rasgos aqui na nossa peça, a gente tem a presença dos dois tipos de movimento, né? Então, dessa forma, parte do corte que ocorre através da fresagem é, discordante, certo? E parte do corte aqui acontece através da fresagem concordante, certo? E aí, para a gente condensar melhor esse que a gente viu aqui, vamos assistir um vídeo aqui, né, onde a gente tem realmente uma explicação, né, melhor aqui do assunto, certo? Então a gente vai ver, né, aqui os tipos de máquina-ferramenta, os tipos, né, das nossas ferramentas e como que é o processo, tá? Vocês me avisam aí se o áudio estiver saindo, tá, pessoal? Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de Tá saindo o áudio aí? Tá ok, professor, aqui. fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 41. Bons estudos! Como vocês podem ver, as peças apresentam formas variadas e isso poderia dificultar o processo de usinagem. Só que com a máquina fresadora, suas ferramentas e dispositivos especiais, é possível usinar praticamente qualquer peça e superfície de todos os tipos e formatos. Isso é o que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, os tipos e formatos. Aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, que eu falei, é um tipo de guia, né? Com o perfil aqui, ó, em formato rabo de andorinha, tá vendo? E aqui a gente tem uma cavidade em formato T aqui também, feito tudo pelo processo de fresamento. Isso é o que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver o que é fresagem. Vai conhecer as máquinas fresadoras e aprender a escolher a melhor fresa para cada operação. A partir desta teleaula, você vai conhecer as diversas operações de fresagem que podem ser executadas com a máquina fresadora. Então fique atento, porque a teleaula de hoje está começando. E Ananias, como vai? Trabalhando bastante, é? Eu estava aqui examinando esse rasgo de chaveta que eu fiz na fresadora.
Ah, então não desliga a máquina não, porque ó, eu tenho uma encomenda de alguns eixos sextavados como esse aqui, ó. Quer dizer, eu acho que esse sextavado se faz através da fresagem, não é? É isso mesmo, você está certo, viu? A fresagem é um processo de usinagem mecânica que a gente faz na fresadora e com ferramentas chamadas fresas. Com a fresagem, a gente consegue tirar o excesso de material da superfície de uma peça como essa para que ela fique com a dimensão e forma que a gente quiser. Ô, mas, Ananias, esse material não é muito resistente? Como é que a máquina consegue tirar o excesso? Ah, isso é fácil. Presta atenção. Na fresagem, a remoção do material é feita pela combinação de dois movimentos executados ao mesmo tempo. A rotação da ferramenta, que é a fresa, e o movimento da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. É este movimento de avanço da mesa que leva a peça até a fresa, onde é realizada a usinagem. O movimento de avanço da mesa pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento discordante, ou no mesmo sentido do movimento do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento concordante. Mas como é que essa mesa se movimenta? Bom, a maioria das fresadoras trabalha com o avanço da mesa baseada numa porca e num parafuso. Só que com o tempo e com o desgaste aparece uma folga entre eles. No movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Isso faz com que a mesa execute movimentos irregulares que comprometem o acabamento e podem até quebrar o dente da fresa. Já no movimento discordante, a folga não influi no deslocamento da mesa, e com um movimento mais uniforme de avanço da mesa, o acabamento fica melhor. Ah, nas frisadoras que tem o sistema de avanço com porta e parafuso, o melhor é usar o sistema discordante. Quer dizer, a peça deve avançar contra o dente da ferramenta. Como em outros processos de fabricação, a fresagem possibilita o trabalho em superfícies planas, convexas, côncavas e com perfis especiais. Mas pelo fato da fresa ser uma ferramenta multicortante, a fresagem é mais rápida do que o processo de limar e aplanar. Agora, para mergulhar mais ainda no processo de fresagem, você precisa conhecer as fresadoras. As máquinas fresadoras são classificadas de acordo com a posição do eixo árvore em relação à mesa de trabalho. Ué, não entendi, Silva. Caio, essa aqui é a mesa de trabalho. Aqui a gente prende a peça que vai ser usinada. Esse é o eixo árvore, onde a gente prende a ferramenta. Pois bem, com relação ao eixo árvore, as fresadoras são classificadas em horizontal, vertical e universal. Por isso é muito importante ficar por dentro. A fresadora é horizontal quando o seu eixo árvore é paralelo à mesa da máquina. Se o eixo árvore for perpendicular à mesa da máquina, estaremos diante de uma fresadora vertical. Já a fresadora universal tem dois eixos árvores, um horizontal e outro vertical. O vertical fica no cabeçote, na parte superior da máquina. O eixo horizontal fica no corpo da máquina. Na fresadora universal, pode ser usado o eixo vertical ou o horizontal, dependendo da peça que vai ser usinada. Existem mais alguns tipos de fresadoras que tomaram como modelo as fresadoras horizontais e verticais, só que funcionam de um outro jeito. Então a gente veio até esse chaveiro para você entender direitinho como funcionam esses outros tipos de fresadoras. Olha só. Ô companheiro, por favor, como é que você faria uma chave igualzinha a essa daqui? É fácil, eu vou te mostrar. Então, aquela maquininha de copiar chaves ali, ela funciona do mesmo modo que uma fresadora copiadora. A fresadora copiadora trabalha com uma mesa e dois cabeçotes, o apalpador e o de usinagem. A fresadora copiadora tem a finalidade de usinar copiando um determinado modelo. Já essa outra, a fresadora pantográfica, também tem a finalidade de copiar,
mas é coordenada manualmente por um operador. A habilidade do operador e as dimensões das ferramentas permitem que sejam trabalhados pequenos detalhes, como canais e pequenos raios. Os modelos das fresadoras pantográficas podem ser feitos em material metálico, como o aço e o alumínio, ou também em resina. Os modelos de aço são recomendados para um número elevado de cópias. Se forem produzidas só 2 ou 3 peças, a resina é o material indicado. Além da fresadora copiadora e da pantográfica, existem também a fresadora CNC e as geradoras de engrenagem. Mas esse é assunto para as próximas teleaulas, né? Por enquanto, vamos falar mais um pouco sobre fresagem, conhecendo as fresas. A fresa é dotada de facas ou dentes multicortantes. Quando esses dentes não estão cortando, eles estão se refrigerando. E isso impede o desgaste prematuro da fresa. Ah, disso eu entendo. Quanto maior o desgaste, menor a vida útil da ferramenta. Agora, como é que a gente fica sabendo qual é a fresa que deve usar? Bom, uma das coisas que a gente deve considerar é a resistência do material que vai ser usinado. E para escolher a ferramenta adequada, você deve saber que os dentes da fresa formam ângulos. E esses ângulos formam a cunha de corte. São ângulos da cunha de corte o ângulo de saída gama, o ângulo de cunha beta e o ângulo de folga alfa. A gente classifica a fresa em tipos W, N e H. Se você observar bem, no seu livro de estudos, vai ver que a soma dos ângulos alfa, beta e gama é sempre igual a 90 graus. E vai perceber que a abertura dos ângulos sofre variações, mas o valor do ângulo de cunha é sempre crescente. Muito bem, Caio. Acho que agora já dá, então, para você saber que fresa a gente deve usar a cada situação. Bom, depende do material que vai ser usinado. Vamos pensar um pouco? Deixa eu ver. A fresa tipo W tem um ângulo de cunha menor, por isso é menos resistente. Ela é usada na usinagem de materiais não ferrosos, como o alumínio, o bronze e o plástico. Por causa do ângulo maior, a fresa tipo N é mais resistente e é usada para usinar materiais de média dureza, como o aço com até 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Já a fresa tipo H, mais resistente do que as outras, é usada para usinar materiais duros e quebradiços, como o aço com mais de 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Ô Silva, diz uma coisa. Por que algumas fresas têm mais dentes que outras? É por causa da dureza do material que vai ser usinado. Se você for fresar uma peça de aço que é mais duro do que outros materiais, menor volume de material vai ser cortado por dente. Logo, cavacos menores serão produzidos e menos espaço para a saída do material será necessário. A gente tem que se preocupar também com a aplicação que vai dar a fresa. Como assim? A gente escolhe a fresa de acordo com o tipo de usinagem que a gente pretende fazer no material. Nos eixos com sextavado que você vai fazer para mim, qual é a fresa que você vai usar? Bom, para os seus eixos com sextavados, eu vou usar essa fresa aqui, uma fresa plana. As fresas planas são usadas para abrir canais, usinar superfícies planas e muitas outras operações. Bom, Silva, eu não vejo a hora de conhecer os outros tipos de fresa. Muito bem, então vamos começar vendo as fresas de perfil constante. As fresas de perfil constante são usadas para abrir rasgos, usinar superfícies côncavas e convexas e gerar dentes de engrenagens. Existem também as fresas angulares. As fresas angulares são usadas para usinar perfis em ângulos, como rasgos prismáticos e encaixes rabo de andorinha. Tem ainda as fresas para rasgos que, como o nome diz, são usadas para fazer rasgos de chavetas, ranhuras retas ou perfil T, como as das mesas de fresadoras e de furadeiras. E não podemos esquecer das fresas de dentes postiços e das fresas para desbaste. As fresas de dentes postiços são chamadas de cabeçote de fresamento. Os dentes são pastilhas de metal duro. As pastilhas têm a vantagem de serem substituídas quando desgastadas. As fresas para desbaste são usadas para o desbaste de grande quantidade de material.
Os dentes seccionados desse tipo de fresa facilitam a usinagem. Quantas fresas, hein, Silva? Olha, eu acho que eu não vou conseguir lembrar de tudo isso aí não, viu? Calma, rapaz. É para isso que existe a revisão. E atenção! Do processo de fresagem, ficou alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá, continuando aqui. Pode, pode falar, Jefferson. Então, continuando, a gente tem um processo, né, de serramento, que ele é muito utilizado para a gente realmente separar, né, a peça em duas ali, realmente fazer o corte, o seccionamento de uma determinada, peça, né, de um determinado objeto. Então, a ferramenta de corte, né, do processo de serramento é chamado de serra, né, que é uma ferramenta também multicortante, em que são realizados, né, o movimento de avanço e o movimento de corte. Então, dependendo do tipo de seccionamento ou de corte exigido, os movimentos eles podem ocorrer de forma simultânea ou não simultânea, enquanto a peça vai se deslocando ou mantida parada, certo? Então, no cerramento alternativo, então como é mostrado aqui ao lado, o corte ele ocorre no movimento de ida, né? E no retorno, a serra é levantada, né, para minimizar o atrito. Então, note, né, que a gente tem aqui um movimento rotativo, certo? E aqui a gente tem realmente quando, né, essa peça aqui ela é puxada para trás aqui, né, no movimento de ida, para trás ela levanta um pouco e no movimento de ida ela realmente realiza o movimento de corte, certo? Então, ao reiniciar esse corte, a serra ela vai descer ali, além da posição anterior, dando origem ao movimento de avanço, certo? Então, realmente a gente tem esse movimento alternado. Quando a serra está indo, ela está realizando o movimento de corte. Quando ela retorna aqui, né, ela é levantada para minimizar um pouco o atrito e preservar ali o corte dos nossos dentes. E quando ela inicia, né, reinicia o movimento, passa ali no processo, no ponto inicial, a serra ela vai descer um pouco além da posição anterior, dando ali o movimento, né, de avanço, certo? Então, quando esse disco gira, né? Enquanto ele gira, ele transforma esse movimento rotativo em um movimento linear de vai e vem, realizando esse corte aí, esse seccionamento. A espessura dos dentes da nossa serra é conhecida por travamento e ele vai caracterizar, né, a profundidade do corte, certo? Então, a gente tem, né, esse serramento alternativo, a gente tem, né, aqui um exemplo de uma serra-fita fazendo um serramento contínuo, né? Então, ela realmente girando aqui, né? Eu tenho um movimento contínuo de corte, eu tenho uma serra-fita aqui exemplificada, né, que é realmente uma máquina que realiza o processo de serramento, ou seja, a máquina é ferramenta. E a gente tem, né, as serras circulares, que é muito comum aí, principalmente na marcenaria, onde a gente tem, né, uma serra circular realizando aqui o processo de corte. Então, através do giro, né, dessa nossa serra circular, a gente remove o material da peça ali, né, realizando o seccionamento, certo? E a gente tem, né, o corte também feito através de serras abrasivas, né? Então, eu posso realizar esse seccionamento, esse processo de serragem, né, através de rebolos de corte aqui que é um processo abrasivo. Então, ele vai realmente retirando o material para um processo abrasivo até realizar o seccionamento, né, desse nosso objeto, certo? Aqui tá tranquilo o processo de serramento? Não te escuto, Jefferson.
Então a gente vai ver aqui agora um processo que espero não ser muito comum para vocês, né? Que é o processo chamado de brochamento. Então ele é realizado, né, com o auxílio de uma ferramenta de corte chamada de brocha, certo? Então a brocha ela é uma ferramenta multicortante e aí ela tem diversos formatos, certo? Então ela é constituída de dentes que têm dimensões progressivamente maiores ao longo da sua extensão. E justamente, né, por ter essas dimensões progressivas, ela é importante porque permite a operação completa da usinagem, desde um desbaste, né, grosseiro, aquela remoção maior do material, até a etapa de acabamento, certo? Então, essa progressão nos diâmetros dá origem, né, a essa remoção progressiva de material, originando o nosso movimento de avanço, certo? Então, na brocha aqui, a gente tem realmente o segmento, né, de desbaste. A gente tem, né, um segmento aqui de acabamento. Acabamento. E a gente tem aqui um último pedaço, que é um pedaço de ajuste, certo? Então, essa ferramenta, ela já realiza os 3 movimentos, né, durante o percurso dela, já realizando o desbaste, o acabamento, né, e aquele ajuste fino ali, realmente para dar o acabamento na nossa peça. E então, vou passar aqui um vídeo rapidinho mostrando para vocês, né, realmente o processo aqui do brochamento. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 67. Bons estudos! Eu dei um duro danado até conseguir chegar nessas peças aqui, mas ainda falta coisa. Eu vou ter que fazer um entalhe na superfície externa dessa peça e vou ter que fazer estrias neste furo aqui. Mas para fazer isso, vai ser necessário usar uma operação que você ainda não conhece, mas que vai ficar sabendo tudo sobre ela hoje: o brochamento. Nessa teleaula, você terá uma visão geral do que é brochamento. Vai conhecer as máquinas e as ferramentas usadas no brochamento. E, finalmente, vai ver alguns cuidados que se deve tomar nessa operação, como o uso de fluidos, por exemplo, além dos cuidados necessários para a conservação das ferramentas. O brochamento é uma das operações mais utilizadas em usinagem. Você sabe por quê? Porque o brochamento é ideal para produções em série. A operação consiste em remover material da superfície de uma peça. Isso é feito de forma progressiva. A ferramenta que se usa nessa operação tem vários fios de corte, dispostos em série. Eles agem de forma ordenada sobre a peça, removendo o material e deixando a peça no formato especificado no desenho. A ferramenta é chamada de brocha e a máquina de brochadeira ou brochadora. O nome brocha origina-se do inglês, da palavra broach, que quer dizer agulha, espeto. Broach acabou virando brocha. Em português, o nome da ferramenta, de onde derivou todo o resto. Brochadeira, o nome da máquina, e brochamento, o nome da operação. O que mais me impressiona nas brochadeiras, Caio, é a resistência da ferramenta. As brochas são feitas de aço, e aço temperado. Exato, também para resistir a tanto esforço e tanto atrito assim, só sendo muito resistente. Os dentes de corte formam uma série de elementos cortantes com tamanhos diferentes ao longo do comprimento da ferramenta. Dá para cortar diversos tipos de materiais. O que eu acho legal nessas ferramentas é que elas são capazes de aplanar e gerar superfícies internas ou externas, regulares ou não. Exatamente. Você já viu uma brocha em detalhes? Vamos ver de perto? Existem brochas de vários tipos, dependendo do trabalho que se quer realizar. Todas elas, no entanto, apresentam 3 partes diferentes na região dos dentes.
dentes para desbaste, dentes para acabamento e dentes para calibração. Essas 3 partes são responsáveis pelo corte progressivo realizado por uma brocha. O brochamento, como se costuma dizer, é executado por uma brochadeira, uma máquina como esta aqui. A brochadeira é uma máquina com movimento retilíneo, que é o movimento adequado ao brochamento. Ela pode ser vertical ou horizontal. O comando dela também varia. Pode ser mecânico ou hidráulico, como neste caso. Na brochadeira, a gente consegue fazer 2 tipos de brochamento. O brochamento externo, que é feito na superfície externa da peça, dando o acabamento final. Já para fazer as estrias no furo dessa outra peça aqui, vai ser necessário um brochamento interno, operação que permite modificar o perfil interno. Bom, eu vou fazer o brochamento interno dessa peça para que ela fique igualzinho ao desenho, Caio. Bom, então você vai ter que usar essa brocha aqui, Tito. Essa mesmo. Que permite fazer o perfil estriado. Bom, conforme o desenho, né? Dá para transformar em outros perfis também. O entalhado, o acanelado, o hexagonal, o quadrado. Mas o mestre pediu o estriado. Então vamos a ele. Eu ponho a brocha aqui, na guia da brocha. A peça eu prendo aqui, nessa outra parte da máquina. Tudo pronto. Repare que a operação é progressiva. Começa pelos dentes de desbaste, depois acabamento e calibragem. Tudo ok. No processo de brochamento, a transformação de um perfil é feita progressivamente, porque os elementos de corte da brocha têm tamanhos que aumentam gradativamente ao longo de seu comprimento. Olha só do que uma brochadeira é capaz. Essa peça aqui é a mesma que essa outra aqui, só que já passou pelo brochamento externo. Veja a diferença. Ela já tem o entalhe. Essa outra peça aqui também passou pelo brochamento. E o furo já está com as estrias especificadas no desenho técnico. É por isso que a gente diz que o brochamento é um processo de usinagem muito usado. Com o brochamento, a gente consegue mudar o perfil de furos redondos. Para isso, basta mudar a brocha usada na máquina. As brochas podem realizar uma operação completa de usinagem, desde o desbaste grosseiro até o acabamento. O brochamento faz um bom acabamento nas peças trabalhadas, dispensando na maioria das vezes um outro processo de acabamento posterior. Vamos ver de perto o que acontece durante a usinagem? Durante o brochamento, o cavaco de uma superfície é arrancado em linha reta e progressivamente, pela sucessão ordenada das arestas de corte. Como essas arestas se dispõem em torno do corpo cônico da ferramenta, elas vão cortando quantidades diferentes de material. Essa história de cavaco tem um segredo. Se o cavaco não estiver muito bem alojado, ele pode quebrar a ferramenta. Eu sei. O alojamento incorreto do cavaco ou o alojamento insuficiente pode provocar a quebra da ferramenta. Já o alojamento correto diminui o esforço da brocha durante o corte. Caio, você viu essa tabela que o mestre deixou pra gente ali na mesa? Não, deixa eu ver. Para cada material que você vai usinar, existe uma velocidade de corte indicada. A velocidade de corte no brochamento é definida levando-se em conta vários elementos, como, por exemplo, o perfil da aresta cortante, os ângulos do corte, o material da peça a ser trabalhada e a profundidade de corte. Como eu disse, esses são vários fatores que devem ser considerados na hora de se decidir pela velocidade de corte do brochamento. Agora, você sabe como escolher? Existem algumas tabelas para nos ajudar a saber a velocidade de corte. Essa aqui mostra a relação entre diferentes materiais e a velocidade de corte com uma brocha de aço rápido. Para brochar zinco, por exemplo, a velocidade indicada é de 20 a 30 metros por minuto. Já para ferro maleável, a velocidade varia de 5 a 9 metros por minuto. Essa tabela só vale para brocha de aço rápido. Para brochas de outros materiais, você vai ter que multiplicar essas velocidades pelos fatores de uma outra tabela. Assim, se formos usinar alumínio com dureza Brinell até 160, mas com uma brocha de aço ao carbono, temos que multiplicar a velocidade de corte por 0,50, que é o índice da tabela. Se a brocha for de aço rápido, com 5% de cobalto, o índice já é outro. Temos que multiplicar a velocidade por 1,10 e assim por diante.
Bom, Tito, vamos falar agora sobre o fluido da brochadeira. Exatamente. Esse é outro segredo, Caio. Durante a operação de brochar, a gente deve usar fluidos para refrigerar o corte. Claro. O atrito, ele esquenta tanto a ferramenta como também a peça que está sendo usinada. Lógico. O óleo absorve o calor provocado pelo atrito da plataforma dos dentes da brocha sobre a superfície trabalhada. Também lubrifica as cavidades dos dentes da brocha, reduzindo o atrito entre o cavaco e a brocha. E tem mais uma coisa importante. O fluido atua na limpeza da ferramenta, removendo o cavaco gerado na operação. Bom, além disso, diminui o desgaste da ferramenta. E a ferramenta dura muito mais, né? É verdade. Existe uma tabela para indicar também o melhor fluido para abrochar um determinado material. Para cada material existe um fluido ideal. É só procurar e descobrir. Se você for brochar aço inoxidável, por exemplo, o melhor é usar um óleo mineral com base de enxofre e tetracloreto de carbono. Se for uma liga leve, siliciosa, o óleo pode ser mineral. É só aprender a usar a tabela. As brochadeiras fazem dois tipos de trabalho. Existem as brochadeiras que comprimem a brocha sobre a peça e as brochadeiras que tracionam. Existem também brochadeiras que fazem as duas coisas, comprimem e tracionam. Oi, por favor. Você poderia explicar para a gente como é o funcionamento das brochadeiras? Bem, esta aqui é uma brochadeira vertical. Elas até podem tracionar, mas o mais comum é ela comprimir. Ou ainda utilizar ambas as forças para abrochar internamente ou externamente uma peça. Certo. Esta aqui, que é uma brochadeira vertical, tem uma vantagem. Ela ocupa menos espaço. Além disso, tem cabeçotes múltiplos que podem fazer operações de várias peças ao mesmo tempo. Vamos ver agora a brochadeira horizontal. Vamos lá. Essa é uma brochadeira horizontal. Ela traciona a ferramenta. Ela é muito utilizada na indústria mecânica. Ela permite o uso de ferramentas de grande comprimento. Exatamente por isso, por realizar trabalho por força de tração com ferramentas compridas, a montagem do material na brochadeira deve ser feita corretamente. Isso para evitar a flexão da brocha provocada por seu próprio peso. Então quer dizer que as brochadeiras horizontais trabalham por tracionamento, é isso? Exatamente. Viu só quanta coisa está por trás de uma operação de brochamento? É preciso saber escolher a brocha, a velocidade de corte e o fluido durante a usinagem de determinada peça. Isso é conhecimento, know-how e vale ouro. Portanto, vamos para a revisão. E aí, pessoal, tranquilo? Já conheciam esse processo? É isso, pessoal. Por hoje era isso que eu tinha programado, tá? E a gente já tá aqui quase no final do nosso horário, tá? E próxima aula, então, a gente continua. Então, boa noite aí para vocês, bom descanso e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite.